Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 5 a 8. E ontem o pastor Fabiano, ele falou algo no devocional. Ele disse que todos nós aprendemos alguma coisa ontem, no momento do culto, onde a irmã Kátia estava aqui naquela noite. E realmente eu quero pregar nessa noite algo que eu aprendi não só ontem, mas algo que eu aprendi no decorrer do tempo em que eu pude perceber a irmã Kátia. Quero fazer isso através da vida do apóstolo Paulo. O título da mensagem é O Final de uma Carreira Feliz. Eu quero falar o que fez a carreira do apóstolo Paulo ser uma carreira feliz e ter, apesar de que não parece, ter um final feliz. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 5 até o versículo de número 8. Os irmãos se coloquem em pé para que nós possamos ler este texto. E o texto diz assim: Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amado Deus, eterno Pai, eu quero agradecer pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de estar na casa do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite por causa da misericórdia do Senhor, em nos guardar, em nos proteger, e nos dar essa oportunidade pela segunda vez, de estar diante do Senhor, louvando e adorando o Senhor. Pai, nós cantamos, nós louvamos, adoramos o Senhor. E nesse momento especial nós precisamos também da ajuda do Teu Espírito Santo, para que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações. Eu quero pedir por cada pessoa que o Senhor possa auxiliar, e pedir também pela minha vida que o Senhor possa esvaziar cada um dos nossos corações nessa noite, para que nós possamos preencher com a palavra do Senhor. Ajude para que nós possamos nos desligar das nossas preocupações, dos nossos afazeres, para que nós possamos nos concentrar na palavra do Senhor e conhecer um pouquinho mais e sermos, Pai, aprendermos mais do Senhor nessa noite. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Muito bem, nós temos aqui nesses versículos, nesses poucos versículos que nós lemos, um pouco dos muitos textos escritos pelo apóstolo Paulo. Eu, particularmente, tenho no apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo, o personagem mais impactante da palavra de Deus. Depois de Jesus Cristo, Paulo foi o personagem mais usado e destacado por Deus na sua palavra, tanto que Paulo escreveu quase 50% do Novo Testamento. E a história dele foi contada largamente no livro de Atos. E aqui nesse momento especial, Paulo estava chegando ao final da sua carreira cristã e também ao final da sua vida. Como nós vimos ontem, no devocional do pastor Fabiano, o interessante aqui deste trecho, desse momento da vida do apóstolo Paulo, são as circunstâncias que ele se encontrava. Paulo, quando escreveu este texto, ele estava em um momento decisivo e importante para a sua vida. E sabendo disso, então, ele escreve 2 epístolas para Timóteo, para o jovem Timóteo, para que pudesse então orientá-lo na sua vida ministerial. Mas antes de chegar até esse momento, Paulo passou por diversas situações que fizeram dele um verdadeiro herói da fé, um grande exemplo de confiança no Senhor Jesus Cristo. Paulo aparece pela primeira vez na palavra de Deus ainda como Saulo no livro de Atos, antes de se converter ao Senhor Jesus Cristo. Paulo era um judeu fervoroso, alguém que dava a sua vida pela sua religião. Ele conhecia e praticava a religião dele com fidelidade. E Paulo, ou melhor, Saulo, como ele era chamado, ele era respeitado, ele era temido, e Paulo era admirado pela sua firmeza na sua religião. Paulo era um doutor no judaísmo, e ele vivia intensamente as práticas judaicas ao ponto de participar do assassinato de membros da igreja primitiva,
que muitos consideravam como uma seita, uma nova seita e uma ameaça ao judaísmo. Deus, então, observando o zelo daquele homem, como ele era zeloso para com a sua religião, vendo a responsabilidade que aquele homem tinha com a sua crença, ele faz com que Saulo tenha, então, um encontro especial com o Senhor Jesus Cristo. E neste encontro, Paulo, então, ele é transformado completamente. E agora, no lugar de Saulo, nós temos Paulo transformado e se torna, então, um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo e agora vai ser usado para poder espalhar o Evangelho entre os gentios. Até chegar aqui neste momento de 2 Timóteo, Paulo experimentou uma transformação de vida em todos os sentidos, mas ele também experimentou o preço de se tornar um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Antes, o temido e respeitado Saulo, agora o perseguido Paulo. Durante o tempo em que serviu a Jesus Cristo, Paulo mesmo, ele dá o relato, ele foi apedrejado, espancado, ameaçado de morte, incompreendido. Ele mesmo conta em 2 Coríntios 11, versículos 23 até o versículo 28, ele diz: são todos ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Mas é interessante observar que Paulo relata tudo isso, só que na mesma intensidade que Paulo foi perseguido, Paulo também, na mesma intensidade, ele serviu a Deus. E ele honrou o nome do Senhor Jesus Cristo até o momento em que Deus quis usá-lo. Agora nós chegamos aqui neste tempo em que Paulo está escrevendo para o jovem Timóteo. E Paulo mostra agora a consciência que ele tinha, que a sua vida estava então chegando ao final. Veja no versículo 6 que ele diz que o tempo de sua partida estava próximo, estava chegando. Parece que Paulo narra aqui essa história com extrema tranquilidade daquele momento em que ele estava vivendo. Se nós não nos atentarmos aos fatos do que está ocorrendo aqui, nós podemos achar que Paulo estava agora livre de tudo aquilo que ele mencionou, livre de todos os seus problemas, e já tinha passado tudo, estava ficando para trás, agora era só esperar a morte chegar tranquilamente. Ele tinha um sentimento de que ele estava, assim, um sentimento de dever cumprido. E parece então que ele está aqui tranquilo com o que iria acontecer. Mas depois de tanta perseguição, depois de tanto sofrimento, depois de tantos contratempos, Paulo sabia, tinha consciência que ainda algumas batalhas estavam por vir na sua vida. Sim, mesmo depois de tanto sofrimento, no final da sua vida, apesar de ter sido um servo fiel, apesar do empenho em servir a Deus, apesar de tantos sofrimentos, ele ainda teria uma batalha terrível pela frente e terminaria sua vida, como o pastor nos mostrou ontem, decapitado. Uma morte terrível e indigna, humanamente falando. Mas em nenhum momento nós podemos ver o apóstolo Paulo desanimado, decepcionado e se sentindo injustiçado. Pelo contrário, apesar de todos os sofrimentos e injustiças sofridas, Paulo sabia que tinha cumprido o seu papel e estava agora disposto a terminar os seus dias como Deus havia planejado, apesar de um fim não tão agradável como ele iria ter. Desta forma, apesar de triste, Paulo
sim, teve um final feliz na sua carreira cristã, que também foi uma carreira feliz, apesar de tudo que ele nos narrou. Mas como assim? Com perseguição, apedrejamento, prisões, fome, frio, nudez, que final feliz é esse? Que carreira feliz é essa, com tantas coisas ruins acontecendo na vida do apóstolo Paulo? Que carreira é essa? Que final feliz é esse? Meus amados, é a carreira de quem percebeu que servir a Deus é um privilégio e que todo sofrimento que se passa nesse mundo não é absolutamente nada perto do que nós teremos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o final da vida do apóstolo Paulo foi um final feliz de uma carreira feliz. Ele enxergou adiante, tirou os olhos deste mundo. Mas eu gostaria de mostrar nessa mensagem mais especificamente o que fez a carreira do apóstolo Paulo na vida cristã ter um final feliz na sua carreira feliz. Em primeiro lugar, o que fez a carreira cristã de Paulo ser feliz e ter um final feliz foi a consciência constante de quem o tinha chamado para poder servir. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 12, Paulo diz: portanto, falando para Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha tudo para escrever para o apóstolo Paulo desanimado. Entre aspas, Paulo tinha o direito de estar reclamando da vida que ele teve. Mas Paulo escreve para Timóteo para poder animá-lo e fortalecê-lo em meio às aflições do Evangelho. Paulo mostra para Timóteo que em tudo Deus tem um propósito, até em meio às aflições. Veja o que Paulo diz em 2 Timóteo 1, nos versículos 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Mas o que mais me impressiona na vida do apóstolo Paulo é o estado de consciência que ele tinha de quem tinha chamado aquele homem para o serviço cristão. Veja o que ele diz no versículo 12: mas eu sei em quem tenho crido. Nada mais, nada menos, meus amados, Paulo estava servindo o Senhor Jesus Cristo, o eterno, o Rei eterno, o Salvador, o onipotente, o todo-poderoso. Ele não estava servindo a qualquer pessoa. E essa consciência fazia com que Paulo pudesse perceber que a nossa vida aqui é passageira e que o maior propósito de Deus para nós não é fincarmos a nossa bandeira aqui neste mundo, mas é servir o próprio Senhor Jesus Cristo com intensidade enquanto nós aguardamos o nosso último dia, o nosso último suspiro ou a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja o que Paulo, inspirado por Deus, disse em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso, Paulo sofria fisicamente, mas espiritualmente ele se revigorava a cada dia. E apesar do corpo sentir as dores da injustiça, a sua alma se deliciava do futuro glorioso que ele teria, futuro glorioso que estava por vir. Meu amado, assim como Paulo, nós também fomos chamados para servir a Deus. Uns como Paulo, se entregar inteiramente para a obra de Deus.
outros para servir a Deus em sua igreja local, outros para servir onde estiver, na sua casa, em todos os lugares. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, nós fomos chamados para servir a Deus. E como Paulo, nós precisamos nos lembrar que Deus nos chamou não para fincarmos a nossa bandeira e os nossos pés neste mundo. Meus amados, nós precisamos lembrar que Deus não nos chamou para ficarmos eternamente neste mundo. E nós não estamos imunes aos sofrimentos deste mundo, das perseguições, das injustiças e das dores deste mundo. Deus não prometeu paraíso para nós aqui na terra. Aliás, como diz alguma expressão, que o inferno do crente é aqui nesse mundo. Mas o nosso paraíso está, sim, reservado após a nossa morte. Enquanto nós não alcançamos o que Deus preparou para nós depois da nossa morte, o desejo de Deus, assim como era o desejo para a vida do apóstolo Paulo, é servir a Deus, custe o que custar, pagando o preço que nós temos que pagar. Todos nós, meus amados, iremos sofrer para morrer. E vamos morrer um dia, como nós estamos ouvindo constantemente. O problema não é se, é quando nós iremos morrer. E como? Na maioria das vezes, sofrendo. Mas esse sofrimento, a intensidade dele, vai ser determinado pela nossa consciência de quem nos chamou e a maneira como nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Meu amado, quanto mais nós fincarmos a bandeira neste mundo, quanto mais nós fincarmos os nossos pés neste mundo, mais doloroso vai ser o desapego a este mundo na hora de partir. Quanto mais nós fincarmos o pé nesse mundo, quanto mais nós colocarmos a nossa bandeira neste mundo, mais ingratos nós seremos para com Deus. Quanto mais nós fincarmos os pés, quanto mais nós fincarmos a nossa bandeira neste mundo, mais revoltados nós iremos ficar diante das aflições que nós podemos sofrer neste mundo. Mas, do contrário, quanto mais nós servimos a Deus intensamente, menos vai ser doloroso o nosso desapego deste mundo. Quanto mais nós servimos a Deus, mais gratos nós seremos a Deus, independente do que venha nos afligir. Quanto mais nós nos desapegarmos deste mundo, mais nós compreenderemos os propósitos de Deus pelas quais nós passamos neste mundo. E assim como Paulo, meus amados, nós temos uma carreira para que nós possamos cumprir. E se ela vai ser feliz no final ou não, vai ser determinado pela nossa consciência de que fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo e que nós vamos permanecer nesse mundo apenas para servir o Senhor Jesus Cristo. Pela consciência de quem nos chamou. Quem chamou Paulo foi o Senhor Jesus Cristo. Quem me chamou foi o Senhor Jesus Cristo. E quem te chama todos os dias para servi-lo também continua sendo o Senhor Jesus Cristo. Meu amado, vamos parar para pensar um pouquinho neste momento. A quem você tem servido e quem tem te chamado para servir? Onde a sua bandeira tem sido fincada? Onde você tem firmado os seus pés? Onde você tem se apoiado durante essa vida? Paulo manteve a sua consciência focada no fato de que quem o chamou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim, ele tirou a sua bandeira deste mundo e fincou a sua bandeira na eternidade. Ele fincou a sua bandeira no céu. E enquanto ele aguardava o momento de partir, ele serviu a Deus intensamente, porque ele sabia que ele era apenas peregrino e passageiro durante esse mundo. Resultado: corpo ferido, marcado, sofrido, mas alma lavada e consciência tranquila diante de Deus. Falando em aflições, veja o que o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, disse em 1 Pedro 5,9: a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Paulo estava mostrando que todos os crentes passam por aflição, mas a intensidade vai ser determinada pela forma que nós servimos a Deus neste mundo. Paulo fez isso. Ele o tempo todo manteve a consciência constante em quem o havia chamado para servir. Segundo lugar, o que fez a carreira do apóstolo Paulo uma carreira feliz, com um final feliz, foi a consciência de que nada neste mundo tem valor para Deus. Veja o que ele diz
no capítulo 6 de 1 Timóteo, dos versículos 6 a 10. Mas é grande a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas é interessante ressaltarmos que o ceticismo tem tomado conta da vida das pessoas no mundo e da nossa como crente em Cristo Jesus. Ceticismo é um estado de quem duvida de tudo, de quem é descrente. Um indivíduo cético caracteriza-se por ter predisposição constante para a dúvida, para a incredulidade. O ceticismo é um sistema filosófico fundado pelo filósofo grego Pirro, e que tem por base a afirmação de que o homem não tem capacidade de atingir a certeza absoluta sobre uma verdade ou conhecimento específico. O cético questiona tudo que lhe é apresentado como verdade e não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos. Mas nós estamos vivendo, incrivelmente, numa época de crentes descrentes, de crentes céticos. Eu gosto muito de usar a expressão respingos do mundo. E é impressionante o quanto os respingos do mundo vai nos atingindo. A palavra de Deus, meus amados, nos mostra que tudo que nós temos aqui neste mundo não tem nenhum valor para Deus. A palavra de Deus nos mostra que os tesouros deste mundo não têm nenhum valor para Deus. A palavra de Deus nos mostra que nós não vamos levar absolutamente nada material deste mundo. A palavra de Deus nos mostra que se nós temos sustento e com que nos cobrirmos, isso já deveria nos trazer contentamento nas nossas vidas. Mas os respingos do mundo nos têm feito agir, muitas vezes, como as pessoas do mundo. Meu amado, a palavra de Deus diz que nós não devemos trocar a casa de Deus pelo trabalho, pelo lazer ou por qualquer outra coisa. A palavra de Deus nos diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos estar ansiosos diante das coisas que acontecem nos nossos dias. Mas o ceticismo tem nos cegado, infelizmente, nos nossos dias. Meu amado, nós estamos fincando os nossos pés, colocando a nossa bandeira neste mundo. Os crentes deste mundo, infelizmente, estão com seus pensamentos voltados para as coisas materiais dos nossos dias. Estão focando os seus pensamentos nas viagens, no descanso, preocupados com o descanso do corpo. Os jovens estão focando todas as suas vidas em busca de um diploma. Homens e mulheres estão focados na beleza física, preocupados em concorrer com o mundo no que diz respeito ao corpo e ao vestuário. E muitas vezes não percebem porque o casamento está arrebentado. Muitas vezes não percebem porque a vida familiar está em frangalhos. Não conseguem perceber porque estão frios, desanimados e deprimidos. E não percebem que o tempo está passando, meu amado, e qualquer hora Deus pode lhe chamar, assim como chamou o apóstolo Paulo, e tirar a sua vida. Deus não nos prometeu completarmos 80 anos de idade, 100 anos de idade. Deus pode nos levar ainda hoje, e o tempo está passando e nós não percebemos isso. Paulo percebeu, assim que foi chamado, que nada deste mundo tem valor para Deus. E Paulo faz um alerta aqui para Timóteo, que o mundo e nós não estamos conseguindo perceber. Veja o que ele diz no versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Mas nós estamos sendo céticos. Nós estamos amando e vivendo como se no céu fosse existir garagem. Nós estamos vivendo como se no céu fosse existir um condomínio fechado.
Mas nós estamos vivendo como se no céu fosse ter uma conta bancária e ao morrermos a transferência dos nossos investimentos fossem transferidos para o Banco Celestial. Já pensou? Celestial Bank Corporation S.A. E é engraçado, mas sabe que às vezes nós levamos isso a sério, nós achamos que vamos morrer e de repente chega no céu, transferência eletrônica, você olha a sua conta, está lá os investimentos em CDB, a poupança. Não vamos, meus amados, não vamos levar. Nós estamos vivendo como se o céu fosse ter um lugar reservado para quem tem os títulos e os cargos mais renomados. Meu amado, a carreira do apóstolo Paulo foi feliz e teve um final feliz, porque ele percebeu que nada deste mundo tem valor para Deus. Paulo se desprendeu de tudo e ele investiu tudo que era terreno para que o celestial estivesse à frente da sua vida. O pastor Rômulo, na sua última mensagem aqui no TBM sobre missões, ele repetiu algo que ele já pregou várias vezes. Ele diz que hoje nós temos muito mais do que nós temos no passado. E ele desafiou, eu gosto do pastor Rômulo quando ele desafia, porque eu duvido que alguém esteja numa situação diferente do que ele falou. Ele disse, eu duvido que alguém aqui hoje esteja numa situação pior do que há 23 anos atrás, quando a igreja começou. Mas é interessante, os dízimos diminuem, as ofertas diminuem. E hoje, apesar de que do que a igreja fez por nós não temos mais tempo para servir a Deus através da nossa igreja. E vejo o paradoxo. Quanto mais ricos, menos crença na palavra de Deus, mais céticos. Quanto mais ricos, menos obreiros. Quanto mais ricos, menos missionários. Quanto mais ricos, menos pastores. Quanto mais ricos, mais frios nós nos tornamos. Qual a explicação, meus amados, para esse paradoxo? Simples: ceticismo. Onde estão os seus investimentos espirituais? Os seus investimentos espiritualmente falando lhe trarão retornos espirituais? Meus amados, a vida passa e nós estamos gastando o nosso dinheiro, as nossas forças, o nosso tempo, a nossa tranquilidade para buscar os recursos deste mundo onde nós não poderemos levar um único centavo para o céu. Não vamos levar absolutamente nada, nós não vamos levar a roupa que nós gostamos, o carro que nós gostamos, o anel que nós não gostamos, absolutamente nada. E Paulo descobriu que ele poderia levar coisas espirituais, ele investiu tudo que era terreno para que o espiritual fosse alcançado. E assim, ele conseguiu chegar ao final da sua vida, tendo uma carreira feliz e um final feliz, apesar de toda adversidade. Em terceiro lugar, algo que fez da carreira de Paulo ser feliz e ter um final feliz foi a consciência de que os prêmios vindouros não se comparam com os prêmios deste mundo. Veja o que Paulo disse em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Agora veja o que ele diz em Filipenses 3, versículos 4 e 8. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Bom, só isso aqui eu já podia encerrar a mensagem, fechar a Bíblia e ir para casa. Que texto precioso do apóstolo Paulo.
Os textos que nós lemos nos mostram que Paulo trocou todos os títulos terrenos, todos os bens terrenos, todo o respeito humano, todo o reconhecimento que ele tinha pelo Senhor Jesus Cristo. E ele diz agora: desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo sabia que haveria prêmios no céu e que esses prêmios tinham mais valor do que os prêmios que nós recebemos aqui neste mundo. Humanamente falando, Paulo mostra que ele tinha sim do que se gloriar se ele quisesse. No texto de Filipenses ele mostra que ele chegou a ser irrepreensível na sua religião, de tão zeloso que ele era na crença do judaísmo, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala que dispensou tudo. Tudo aquilo que era louvável humanamente falando, ele reputou perda por Cristo. Ou seja, dispensou tudo que podia vir desse mundo. E ele preferiu os prêmios celestiais, que têm muito mais valor. Ele sabia que no dia do tribunal de Cristo ele ia ter os galardões, para que ele pudesse então colocar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, os prêmios que ganhamos neste mundo são como os bens terrenos. Eles também morrem junto conosco, nós não levamos. O Michael Phelps, quando morrer, ele pode até colocar aquelas 23 medalhas de ouro, eu acho, no caixão, mas vai ficar lá, não vai passar daquilo. Todos os atletas, cantores com seus prêmios, tudo vai ficar neste mundo. E a maioria das vezes, quando se trata de artistas e cantores, os prêmios que eles ganham viram um verdadeiro inferno na vida deles. E fica tudo aqui. Mas os nossos também, que são terrenos, ficarão. Nós não vamos levar nenhum título, nenhum prêmio, nada para o céu. Nós devemos preocupar com os títulos que nós vamos ganhar ou deixar de ganhar no tribunal de Cristo. Quantos crentes passarão vergonha no dia do tribunal de Cristo? E tristeza, porque vai ver então aqueles crentes recebendo os galardões, as coroas, vai ver aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que parecia que não tinha valor nenhum, era um Zé Ninguém. E ele está lá com as coroas, chegando e depositando aos pés de Jesus. E os figurões, aqueles que apareciam, aqueles chegam lá de mãos vazias no tribunal de Cristo. Os prêmios que ganhamos ficam. Já os galardões celestiais, esse nós poderemos colocá-los aos pés de Cristo nas bodas do Cordeiro. Como eu disse, e o pastor Fabiano disse ontem também no devocional, humanamente, Paulo teve um fim triste. Pensem, decapitado. Depois de tanto esforço, depois de tanta dedicação, depois de tanta fidelidade para com Deus. Mas o final do apóstolo Paulo é um final feliz, sim. Porque independente do que ele passou, ele encerrou a sua carreira cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Isso sim, meus amados, é um final feliz. Você pode me apresentar tudo que você tem de precioso. Meus amados, mas se não tem algo que agrada a Deus, que valor tem isso? Paulo sim tinha o que apresentar e ele terminou a sua vida de forma feliz. Paulo terminou a sua carreira servindo a Deus até o final. E os motivos foram, como nós vimos, porque ele tinha consciência de quem tinha chamado o próprio apóstolo Paulo para servir, nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha consciência de que nada neste mundo tem valor para Deus, e ele investiu o que é terreno para obter tesouros celestiais. Paulo tinha consciência de que os prêmios vindouros são incomparavelmente melhores do que os prêmios que nós podemos receber neste mundo. E esses são os motivos que fizeram Paulo terminar sua vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meus amados, o tempo de vida que nós temos aqui é muito breve. Ainda que vivamos 80, 90, 100 anos, passa. Eu completo 42 anos esse ano e como passou voando. Já passei do meio-dia, como diz alguns. Não sei quantos anos de vida eu tenho, mas se tiver menos de 80, eu já passei de 50%. Passou. Ontem no culto, o pastor Fabiano nos disse que naquela noite, todos nós estávamos aprendendo alguma coisa.
E eu dedico a mensagem à irmã Kátia, porque o que nós pudemos aprender com ela foi o mesmo que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meu amado, onde está o seu tesouro? E em que você tem investido o seu tempo, os seus recursos? E eu lhe pergunto, vai valer a pena? No final de sua carreira cristã, seu sentimento vai ser o mesmo do apóstolo Paulo, de sentimento de dever cumprido, espiritualmente falando? Vale a pena abandonar a família? Vale a pena abandonar a igreja? Vale a pena abandonar a Deus por causa dos tesouros e dos prazeres deste mundo? É a pergunta que eu deixo. Paulo terminou feliz. E nós podemos escolher. Você quer terminar sua vida feliz, uma carreira feliz, só servindo ao Senhor Jesus Cristo, só tirando os olhos deste mundo, investindo naquilo que é celestial. Amado Deus, eterno Pai,